A paz do Senhor para todos. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 15. Todos encontraram? Diz assim o título dessa passagem: o sermão continua, a grande tribulação. Leiamos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Nós temos que observar que Jesus aqui ele está se referindo à grande tribulação. É um período terrível, um período em que vai haver coisas tão tenebrosas, tão assustadoras, que nós não temos uma dimensão. É por isso que Jesus ele admoesta-nos de que serão dias de grande angústia que nunca houve e também nunca haverá. E por que isso? Simplesmente porque o período em que, nos dias modernos, nos dias atuais, está sendo anunciado o Evangelho, está sendo anunciada a palavra de Deus para a conversão das pessoas, para que, crendo na mensagem do Evangelho, elas venham a se converter a Jesus Cristo e, com isso, alcançarem o perdão dos seus pecados. Mas, devido aos atos de injustiça, de tantas coisas erradas e tantos pecados que vêm sendo amontoados aos olhos do Senhor, vai chegar o momento em que Deus ele vai acertar contas com a humanidade. Veja comigo na Epístola aos Romanos, capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai deixar-nos aqui uma situação bem esclarecedora. Epístola aos Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 4. Romanos, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então veja aqui que a pessoa que anda em desobediência à palavra de Deus, ela está entesourando para si
coisas. E que coisas são essas? A ira de Deus que vai recair sobre essas pessoas. E para nós compreendermos um pouco mais, veja comigo na Epístola aos Tessalonicenses, na primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converterdes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, vai haver uma ira futura, vai haver um acerto de contas, com Deus e os homens, porque todos os atos, tudo aquilo que acontece sobre a terra, Deus está observando, e isso vai ter um acerto, um juízo, porque nada que se faz aqui é de uma maneira aleatória. Faz aqui e ficou por isso mesmo. Aos olhos do homem, sim, mas aos olhos de Deus, não, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, ele age segundo a sua vontade soberana. É por isso que quando a palavra de Deus nos demonstra que minha é a vingança, olha Deus falando, minha é a vingança. Então, tudo pertence a Deus, e quando Deus age, quem escapará? É por isso que essa questão aqui dos juízos, dessa ira, desse período de acerto de contas de Deus com a humanidade, veja comigo que está descrito lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Acompanhe comigo rapidamente. Isaías, capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, no versículo 2, que diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha aí, o dia da vingança do nosso Deus. Jesus aqui, ele não vai incluir esta frase quando ele cita, lá no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, ele vai se referir a esse texto de Isaías, só que ele não vai falar essa parte, o dia da vingança do Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele está anunciando o Evangelho, então ele omite essa parte da profecia propositalmente. Ele omitiu. Por que ele omitiu? Porque ele veio para anunciar a palavra de salvação aos homens. Depois é que vai ser corroborado essa questão do dia da vingança do Senhor, como nós podemos observar nos profetas como Sofonias, que ele vai descrever que o dia do Senhor será um dia de escuridão, um dia de trevas, um dia de acerto de contas, em que vai haver muitas lamentações e muitas coisas terríveis irão acontecer. E nisto temos que observar um detalhe: a igreja não estará nesse período. E por que que a igreja, e quem é a igreja? Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses não estarão na terra. Por que não estarão? Porque o Senhor recolherá para si. É a questão do arrebatamento, como nós falamos na semana passada. Então agora nós vamos falar sobre essa questão da tribulação. Volta comigo aí para o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Essa questão da tribulação, chamada grande tribulação, esse período terrível que também está descrito lá no livro de Apocalipse, Então nós vemos que algumas coisas que vão acontecer. Primeiro,
O mundo agora está em total descontrole. As questões econômicas, as questões sociais, a violência, a prostituição, tantas coisas vêm assumindo um nível insuportável. Mas ainda não é o período que Jesus falou da tribulação. É ainda esse período de dores. Ora, se nós estamos aqui e estamos vendo essa violência, vendo essas situações terríveis acontecerem, muitos de nós ansiamos o seguinte: meu Deus, aonde as coisas vão parar? Senhor, volta logo. Senhor, imagine naquele período em que Jesus admoestou, dias de angústia como nunca houve. E aí nós temos que ver que essas coisas estão sendo enquadradas, principalmente no aspecto econômico, porque o anticristo, quando ele surgir e ele será aclamado pelo mundo, de que maneira? Porque ele será um homem que conseguirá resolver todos os problemas econômicos, sociais e políticos do mundo. Ele terá uma argumentação, ele terá um planejamento, ele será uma pessoa bem recebida, porque o que mais se anseia é a questão de uma vida econômica boa, todos viverem bem, um bom trabalho e viverem felizes. Isso é o que as pessoas anseiam. E ele irá colocar tudo isso adequadamente. Então será recebido de uma maneira aclamorosa, uma maneira assim, todo mundo irá se render a ele. Agora observe um detalhe: muitos, como eu falei aqui na semana passada, têm aparecido nos dias atuais promovendo alguns pontos que dá a entender que seja um anticristo. É por isso que a afirmação de uma pessoa nos tempos modernos, dizer essa aqui é o anticristo, gera uma confusão de que se a igreja estará ou não na grande tribulação. Só que o apóstolo João, na primeira epístola que ele escreveu no capítulo 2, versículo 18, ele deixa algo bem claro, que é o quê? Muitos se têm feito anticristo, mas ainda não é o anticristo. Então, quando esses que aparecem, que são chamados de anticristo, nós entendemos que é já a última hora. Observe que naquele período, da época de João, do apóstolo João, ele chamou de última hora. De lá para cá passou-se muitos anos. Então podemos assim entender que estamos nos últimos minutos. É algo que eu estou trazendo para entendermos a colocação dos pontos, como o tempo vai passando e as coisas vão se confirmando, elas vão se encaixando, e ninguém pode contestar ou negar as verdades escriturísticas da palavra de Deus, visto que tudo que se está escrito aqui, ela está se cumprindo. Quando Jesus previamente disse que haveria terremotos, mortes, pestes, tantas coisas acontecendo, mas ele admoestou o seguinte: ainda não é o fim, é o princípio de dores. Então entendemos que haverá um crescimento em uma escala muito grande, a um ponto em que o próprio Deus vai dizer assim: basta, eu agora vou agir. E agindo Deus, quem impedirá? Deus é amor, Deus é longânimo, Deus ele é perdoador, ele é um Deus cheio de benignidade, mas também nós temos que entender que Deus ele é um fogo consumidor. O fogo, quando vem, o fogo vem consumindo. O fogo não escolhe quem vai consumir ou não, ele consome a tudo. Então, Deus é um fogo consumidor, significa que quando ele age totalmente para a sua justiça e juízo, que são a base do seu tribunal. Glória a Deus. Então, temos que atentar para isso. Agora, observando também um outro ponto, o anticristo, de onde virá esse homem? Porque haverá uma colocação assim: ele irá ser aceito na terra de Israel pelos próprios judeus, todos eles irão aclamar esse homem, porque o texto lá em Tessalonicenses ressalta que ele
quererá ser como Deus, ele irá querer sentar-se no templo, no trono, como se fosse Deus, será endeusado. Por que isso? De que maneira? Veja comigo que Jesus citou sobre o anticristo e muita gente lê, mas não percebe. Veja comigo no Evangelho de São João, capítulo 5, João, capítulo 5, no versículo 43. João, capítulo 5, versículo 43. Aqui diz: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então veja que Jesus aqui já está falando que o anticristo, quando ele surgir, o povo de Israel irá recebê-lo. É por isso que serão enganados, achando que ele é o Messias. Porque tinham um entendimento equivocado da época, né? Os judeus da época, eles tinham uma noção equivocada quanto à questão do Messias. Eles achavam que o Messias viria libertá-los do poder do Império Romano. Só que Jesus, quando apareceu, eles não receberam a Jesus. Eles tinham um conhecimento, um entendimento totalmente contrário. Mas quando Jesus começou a realizar as obras, começou a fazer as coisas que iriam ser comprovadas através das Escrituras, então havia muita confusão. Alguns criam e outros não. Mas aqui Jesus já vai admoestar num tempo futuro de que muitos iriam aceitar a esse anticristo. E aí a gente vai observar o seguinte: veja comigo o livro de Gênesis, capítulo 49, livro de Gênesis, no capítulo 49, veja comigo no versículo 9. Gênesis 49, versículo 9. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e se deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Veja que aqui está indicando que Judá é um leãozinho. Agora veja comigo, livro de Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 22. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 22. Moisés, ele vai dizer agora em relação à tribo de Dan. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Veja que não pode haver dois leões, só pode haver um leão. E como entendemos que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, mas aqui em Deuteronômio está descrito que Dan é um leãozinho. Volta comigo para Gênesis, capítulo 49, versículo 16. O que está sendo dito inicialmente de Dan. Gênesis 49, versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então veja aqui que Dan, ele é chamado de víbora, de serpente. Observe que quem que é chamado de serpente? O próprio diabo. Quando ele transfigurou-se numa serpente e levou tanto o homem como a mulher ao engano, né? Mais especificamente a mulher, e a mulher acabou dando um fruto a Adão e acabaram entrando na desobediência e no pecado. Mas o apóstolo João, ele vai chamar o diabo no capítulo 12 do livro do Apocalipse, no versículo 9, de o grande dragão, a antiga serpente. O apóstolo Paulo também vai se referir a Satanás como serpente. Observe que quem é o mentiroso?
Quem é o enganador? O próprio diabo. Então nós vemos que o anticristo, ele quererá ser como Deus, mas só existe um único Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Observe que o diabo, ele é imitador. Observe que ele sairá, o anticristo sairá da tribo de Dan, e por sair da tribo de Dan, ele vai ter conhecimentos de todos os rituais, de todas as questões de sacrifícios do povo judeu, e ele será aceito, ele vai solucionar o problema que está no Oriente Médio. E solucionando esse problema, ele então vai ser aclamado no Oriente Médio. No mundo ocidental, no nosso mundo, ele como governante, ele vai governar de uma maneira que irá solucionar todos os problemas, irá ter uma monitoração, todos serão monitorados pelo anticristo, não há como escapar. Todos irão estar 24 horas monitorados. E aí entra uma outra questão, o controle mundial, porque haverá um único só governo, uma única moeda, visto que já existe uma tecnologia de um dinheiro virtual, e isso já está se encaminhando nos momentos atuais, quando nós vemos algumas carteiras digitais, contas digitais, em que o dinheiro é depositado nessa conta digital e depois nós transferimos para a nossa conta e aí retiramos o valor em espécie, mas chegará o momento em que não haverá mais o dinheiro em espécie, tudo será digitalmente. Então, com isso, não haverá assaltos, não haverá a questão de você estar tendo seu dinheiro subtraído. Por quê? Porque tudo é digital. O que vai ocorrer será crimes virtuais, como existe pelos hackers, que são criminosos, mas dentro de uma outra ótica haverá um controle. Então as pessoas estarão dentro de um conceito de mundo aqui na Terra, após o arrebatamento, totalmente distante de Deus. Por que distante de Deus? E aí alguém pode perguntar, ora, mas Deus é amor, e por que vai cair tantas coisas, tanto tempo de angústias nesse período? Simplesmente porque a palavra de Deus vai nos revelar. Veja comigo na segunda epístola aos Tessalonicenses, volta comigo, segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Que diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Por que que isso acontecerá? Simplesmente porque essas pessoas, olhe comigo o que está escrito no versículo 12, é que vai explicar-nos. Diz assim: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ora, se essa geração, esta multidão de pessoas em todo o globo terrestre, ouve a palavra, mas não crê no Evangelho do Senhor, eles têm prazer na iniquidade, então vai chegar o momento de que Deus permitirá que sejam enganados pelo anticristo, e o anticristo estará sendo manipulado pelo próprio diabo, no qual o diabo agirá de uma maneira terrível, porque nos dias atuais ainda não há essa ação diabólica, porque o Espírito Santo ele está restringindo a ação do diabo quanto a isso. Por conta de quê? Por conta da igreja. Mas no momento em que o Senhor tirar a igreja da face da terra, aí o Espírito Santo, ele não vai sair da terra como muitos dizem, erroneamente. O Espírito Santo continuará na terra, mas fazendo o quê? Convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Esse trabalho ele continuará fazendo, como ele faz atualmente. Ele só não fará
no período da grande tribulação, o Espírito Santo só não restringirá a Satanás. Ou seja, o que Satanás desejar fazer, ele vai fazer. Deus não vai impedir. Por que que Deus não vai impedir? Justamente porque as pessoas não creram na verdade do Evangelho, como elas tiveram prazer na iniquidade, Deus então fará o seguinte: vocês escolheram o mau caminho, vocês agora vão sofrer as consequências. É por isso que Jesus, ele disse, serão dias de angústia, porque o diabo, ele tem uma fúria muito grande. É por isso que o apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo 5, ele vai descrever o seguinte, que o diabo, o vosso adversário, ou o nosso adversário, anda em derredor, bramando como que? Como um leão. Ele não é um leão, ele brama como? Ou seja, ele é um imitador, porque o verdadeiro leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. É por isso que há o quê? O anticristo, ele irá ser o imitador, ele vai enganar as pessoas. Então, nesse período da grande tribulação, haverá o quê? Uma instituição, será determinado realizar toda a vontade do anticristo. E aí entra uma questão: haverá pregação? Haverá sim, porque, veja comigo, volta comigo aí para Mateus capítulo 24, Evangelho de São Mateus capítulo 24, a partir do versículo 14, que diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as... e então virá o fim. Então observe que a pregação do Evangelho se dará mesmo no tempo da grande tribulação. A igreja já está fazendo o seu papel, está pregando o Evangelho. Mas vai chegar o momento em que o Senhor irá arrebatar a noiva, que é a igreja, o seu povo sobre a face da terra. Levou. Mas o que vai acontecer? Primeiro, muitas pessoas que ouviram o Evangelho e não se converteram, mas ao saber do fato do arrebatamento, irão crer. Muitos desviados irão se firmar e vão ver realmente que o Senhor levou o seu povo. Mas aí o que vai acontecer? Serão tempos agora difíceis, de terríveis perseguições. Serão tempos em que alguém falar o nome do Senhor será preso, será castigado, torturado. O espírito imundo, o espírito maligno, Satanás e os seus demônios irão oprimir terrivelmente as pessoas nesse período. E muitos irão negar, muitos irão ter medo da morte. Então serão tempos em que muitos irão ser até confundidos, porque surgirão falsos profetas, surgirão falsos professores, falsos mestres, tudo isso para enganar as multidões. E muitas pessoas estarão enganadas, porque haverá uma grande confusão doutrinária. Se nos dias atuais nós temos visto isso por algumas religiões que até utilizam a Bíblia, mas tem uma interpretação totalmente diferente daquilo que a Bíblia realmente está expondo. Então, imagine nesse período de grande confusão e o terror, o medo, irá o pânico que será instaurado. Agora entra uma outra questão. A própria palavra de Deus também vai revelar que, durante esse período da tribulação, muitos judeus irão se converter. Os 144 mil. Serão 144 mil judeus que, convertidos, irão anunciar a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. E haverá conversão. Agora, como nós lemos que o anticristo terá o poder do próprio diabo, haverá sinais e prodígios de mentira, Deus também irá levantar dentre essas pessoas que irão se converter no período da tribulação, Deus levantará duas pessoas que são chamadas de duas testemunhas. Essas duas testemunhas que erroneamente alguns afirmam que sejam Moisés e Elias, outros afirmam que sejam Elias e Enoque,
outros afirmam que sejam Enoque e Moisés. Nada disso. Essas duas testemunhas são pessoas anônimas, que nós não sabemos, são pessoas comuns que irão se converter, mas, no entanto, terão uma autoridade tamanha concedida por Deus, porque para confrontar as ações do diabo na face da terra. E essas duas testemunhas, pregando e também realizando sinais e prodígios, irão impactar muitas pessoas. É por isso que no livro do Apocalipse também está descrito que milhares e milhares de pessoas que irão crer no Evangelho serão mortas pelo anticristo, porque não haverá escolha, ou crê e morre, ou nega e vive. O anticristo não vai ter negócio de passar a mão na cabeça de ninguém. Então a fúria dele contra aquele que professa o nome do verdadeiro Deus será tamanha. E por que esse ódio tamanho? Porque não nos esqueçamos que o próprio anticristo estará personificado o diabo nele. Porque quem que quer ser adorado? O próprio diabo. Ele não se rebelou por causa disso, porque ele era um querubim ungido, ele tinha uma posição elevadíssima dentre os demais anjos e os poderes angelicais. Mas, como está descrito no livro de Ezequiel, no capítulo 28, em que o pecado surgiu nele, surgiu aonde? No coração, no íntimo dele. E quando surgiu isso, a vaidade, ele foi consumido por essa vaidade, o orgulho. É por isso que homens e mulheres de Deus não podem ter o orgulho, a soberba. Olha o que Davi, ele cita no Salmo de número 19, verso 13. Livra-me, Senhor, da soberba, pois é um pecado de grande transgressão. Nós temos que entender que somos pó e cinza. Você é usado por Deus, é usada por Deus, mas a glória pertence a Deus. Aleluia, Deus! Glória a Deus! E o diabo, ele tenta colocar no homem esse sentimento de orgulho. E no anticristo ele vai achar guarida. Então vai haver esse governo mundial assim. E aí o que acontece? Com essas duas testemunhas, que muitos afirmam que sejam Moisés e Elias, ou Enoque, que foi arrebatado. Agora veja uma análise que temos que fazer. Primeiro, a palavra de Deus ela descreve que em Hebreus capítulo 9, verso 27, que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então alguns entendem assim: Elias não morreu, ele foi levado por uma carruagem de fogo. Enoque não morreu, foi arrebatado pelo Senhor, lá no capítulo 5, lá de Gênesis. Se esses dois não viram a morte, e aqui está dizendo que todos têm que morrer, então essas duas testemunhas sejam Enoque e Elias. Outros dizem, é Moisés e Elias ou Moisés e Enoque. Por quê? Porque no capítulo 11 vai estar descrito algumas situações de que sobre a água, sobre o sangue e sobre fogo. Então, fazendo uma alusão dessas passagens, eles entendem que tem que ser Moisés. Só que tem um detalhe, irmãos, que temos que analisar. Primeiro, no capítulo 17 do Evangelho de São Mateus, quem apareceu no Monte da Transfiguração com Jesus? Moisés e Elias. Eles estavam com os corpos glorificados, porque eles são de uma outra época. Acontece que Enoque, ele foi levado por Deus, não viu a morte. Mas isso daí é uma tipologia para a igreja, que andando com Deus, muitos não verão a morte. Porque não vai haver o arrebatamento impedirá que milhares e milhares vejam a morte. Então, o arrebatamento, ele olhando de uma ótica, ele não está dentro ou enquadrado em Hebreus 9:27, que todos têm que morrer. Existe o seguinte, um parâmetro, que o homem ao pecar, foi dado a ele o seguinte: você vai morrer, então todos morrem. Mas acontece que, pela vontade divina, por Deus determinar que aqueles que andarem com ele
também muitos não verão a morte física. E aí é que entra a questão do arrebatamento. O arrebatamento, aos que não morrerem, não verão a morte, serão transformados. Agora, os que morreram em Cristo estão com o Senhor, irão ser ressuscitados antes, primeiro, né? Agora observe o seguinte, dentre morrer com Cristo ou ser arrebatado, o que importa é estar com Cristo, porque o próprio Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então veja aqui, não é que nós somos bonzinhos, mas é a nossa fé em Jesus que condiciona todos nós estarmos seguros, tranquilos, em termos um descanso das nossas almas nas poderosas mãos do Senhor Jesus, no qual Jesus disse que as minhas ovelhas estão em minhas mãos e ninguém vai arrebatar, porque não há ninguém maior do que Jesus. É por isso que a nossa fé em Jesus é inabalável. Então veja o seguinte, observando aqui, para a gente definir essas duas testemunhas. Primeiro, Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, estão com corpos glorificados. Ora, se estão com corpos glorificados, não podem experimentar morte. E as duas testemunhas irão morrer. Então, já vemos que afirmar que seja um desses três personagens já é incoerente ao próprio texto, pois o texto fala, no capítulo 11 do livro de Apocalipse, que essas duas testemunhas, devido à sua pregação, vai haver um testemunho muito grande, mas serão mortas. Então, se vai ser morto, significa que eles não têm corpos glorificados. São duas pessoas anônimas. Porque o texto vai dizer, no qual eles vão ser mortos na praça da cidade, aonde o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, significa que são duas pessoas anônimas do tempo da graça. Ou seja, vão crer no Evangelho de Jesus. E aí Deus vai conceder a essas duas pessoas um poder muito grande. Porque assim como haverá sinais e prodígios de mentira, também na tribulação haverá sinais da verdade. Aleluia! Porque Deus, Ele quer o quê? Salvar. E aí entra uma outra questão. Durante o período da tribulação vai haver fomes em alta escala. Vai haver pestes, muitas doenças. Vai haver momentos em que o clima vai ficar muito difícil, muito calor, muito frio em muitas áreas. Por que isso? Porque quando o homem pecou, Deus tinha dito, maldita é a terra. Então a terra, por causa do pecado, também vem sofrendo a influência do pecado. As folhas das árvores secam, o clima fica muito calorento, muito frio. Há essas mudanças climáticas, porque em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19 em diante, fala que até mesmo a criação geme, porque o pecado é avassalador, é destruidor, criou-se uma desordem. É por isso que a palavra do Senhor nos traz que haverá um novo céu e uma nova terra. Então vai haver uma restauração de todas as coisas. Então, nesse período em que vai haver fome, peste, muita violência, estão descritas nas figuras dos 4 cavaleiros. Cavaleiro branco, cavaleiro preto, cavaleiro amarelo, cavaleiro vermelho. São ali figuras em que vai indicar momentos de muita fome, muita escassez, muita violência, muito desemprego, um desespero terrível. Agora, notamos que 3 anos e meio haverá muita paz. 3 anos e meio finais haverá coisas terríveis acontecendo. Por que isso? Aí é que nós entendemos a questão do governo mundial. Porque 3 anos e meio o anticristo estará com uma boa aparência, muito amável, amigável, solícito, para atrair as multidões. Mas quando ele então dirigisse a Israel e querer tomar o lugar, né, que é de Cristo, ou seja, ele querer
vai querer ser como Deus, vai querer ser adorado, reverenciado, os judeus não vão acatar isso daí não. E aí é que vai haver o quê? Agora, o que era uma comunhão, vai haver agora uma desunião. E aí o anticristo, como tem todos os governos mundiais nas suas mãos sob o seu domínio, vai instituir uma guerra chamada de Guerra do Armagedon, que será o quê? Uma guerra que todas as nações irá para Israel, para confrontar, para destruir Israel. Mas até esse período, observe que está descrito e registrado lá no livro do Antigo Testamento. Veja comigo, o livro do profeta Isaías, veja comigo, livro do profeta Isaías, no capítulo 63. Isaías, capítulo 63. A partir do versículo 2. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Então veja aqui é uma descrição do que será a guerra do Armagedon. É uma guerra em que muitas nações irão contra Israel, e é aí em que devemos entender agora a colocação de Jesus ao falar que e todo olho o verá. Ou seja, agora é que no final da grande tribulação, a essa guerra do Armagedon, é que haverá a aparição visível de Jesus nos céus diante de Israel, no qual, quando eles estiverem achando que vai haver a destruição, eles então irão olhar para os céus, e como eu falei aqui na semana passada, é o que está descrito no livro do profeta Zacarias, no qual o Senhor aparecerá e estenderá as suas mãos, e eles então reconhecerão que aquele Jesus que durante o período antigo da Palestina esteve pregando e que foi morto e crucificado, verdadeiramente era o Messias. Aleluia. E aí eles vão chorar, vão prantear, porque diante da fúria das nações, eles não têm como se defender. Então vai haver uma intervenção divina da parte de Deus. Então vai haver muitas mortes, mas aí já é uma questão totalmente do próprio Senhor agindo contra esses exércitos. Mas até antes de chegar a esse ponto do Armagedon, o período de quê? Do controle mundial, aí vem a questão da marca da besta, no qual está descrito que quem não tiver não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. Há tempos atrás existia umas pregações e um ensinamento de que haveria assim, se não aceitar a marca da besta, vai ser morto com arma, aquela coisa toda. Não é nada disso. Acontece que a marca da besta será algo em que as pessoas irão receber por causa de um controle. Então, quem não tiver essa marca, ou seja, não poderá trabalhar, não poderá comercializar, não poderá ser atendido em nenhum posto médico, porque não existirá a questão de dinheiro em espécie, tudo será digital. Então, a marca da besta, como diz ao texto lá em Apocalipse, que a marca da besta tem um número, e o seu número é 666. Aí temos que entender um outro ponto. O povo antigo, quando eles queriam ocultar o seu verdadeiro nome, eles então transferiam o seu nome
como números. Então colocava-se alguns números e aqueles números eram comparados a letras do alfabeto. E aí se identificava quem é a pessoa. É assim que será o anticristo. Nós não sabemos o seu nome. Apenas o seu nome terá uma questão de números. E esse número será uma marca, no qual muitos irão receber. O que é que isso nos dá a entender uma certa comparação? Primeiro, Jesus disse que aquele que vencer receberá um novo nome. Aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, recebe quem? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Observe que Deus é um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Só que o texto bíblico vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Logo, quem habita no homem? O Deus Trino. Observe que a questão do anticristo estará a pessoa do anticristo, o falso profeta e o próprio diabo, ou seja, uma trindade diabólica. Veja que é uma imitação de Deus. Então, para que o anticristo, dentro de uma ótica, venha a estar na pessoa, então irá impor uma marca na pessoa, no qual sem essa marca ela não poderá viver sobre a terra, porque não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder ter um comércio, não vai poder fazer nada, nem ser atendido em posto médico, em nada. Logo a pessoa vai o quê? Morrer, de uma maneira ou de outra ela vai morrer. E aí ela vai querer receber essa marca, ela vai se sujeitar ao anticristo, e sujeitando-se ao anticristo, estará automaticamente se condenando. É por isso que não vai haver escapatória, não vai haver como a pessoa se defender. Ou se enquadra naquilo que está determinado pelo anticristo, ou então morre, e haverá grandes perseguições. Observe que a Bíblia vai tratar de que um tempo de angústia não será algo muito bom. Por exemplo, a perseguição está ocorrendo lá no outro lado do mundo e a pessoa está aqui no bem bom. Nada disso. Aonde quer que se proferir o nome de Deus, haverá perseguição. No tempo da tribulação não haverá uma reunião como essa, não haverá um encontro como esse, porque as perseguições irão ser intensificadas. A Bíblia vai falar a respeito da imagem da besta que fala. Isso provavelmente está se referindo à questão do holograma, porque em muitos lugares haverá hologramas do anticristo. Então, o que João está descrevendo é o seguinte: ele está em um período antigo, ele foi arrebatado, e aí, ao ver as revelações futurísticas da nossa época, ele, é claro, não conhece as palavras bem assim específicas para aquilo. É por isso que João ele vai dizer assim, como se o semelhante a. Ele está dando a entender aquilo que lhe foi revelado, ele está trazendo aos seus patrícios, aqueles a qual ele iria escrever o livro do Apocalipse, para ter um entendimento das coisas que ele viu. Mas nós, que somos dessa época moderna, temos então como distinguir aquilo que João viu, porque está escrito, e aí temos uma noção. Ou seja, a tecnologia é muito grande. Veja em vários filmes como aparece. Tudo que está nesses filmes aí são apenas um protótipo daquilo que irá ser estabelecido no mundo vindouro. Porque ano passado não imaginaríamos que estaríamos vivendo esse período difícil que estamos vivendo hoje da pandemia. Então, assim será no tempo da grande tribulação, quando muitos estarão vivendo bem e de repente irá acontecer um revés. Olha o que o apóstolo Paulo disse: quando ouvirdes falar de paz, virá repentina destruição. Então veja que ao mesmo tempo em que o governo mundial, todos estarão vivendo bem,
mas esse viver bem é apenas para distanciar a pessoa de Deus. Por quê? Quando nós olhamos o período daquela geração antediluviana, no capítulo 6, eles viviam, cresceram, se multiplicaram, mas aí Deus os condenou ao dilúvio. E aí ficamos a perguntar, por que Deus condenou ao dilúvio? A resposta não está no livro de Gênesis, a resposta está no livro de Jó, no capítulo 21 e também no capítulo 22. Por quê? Porque Jó vai dizer que aquela geração, eles viviam dessa maneira, que retira-te de nós, ó Deus Todo-Poderoso. O que é que o Senhor nos fez? Então, aquela geração, por crescer e por desenvolver-se dentro dos padrões daquela época, achavam que não era, eles não deveriam estar sujeitos a Deus, eles desprezavam ao próprio Deus. E o que é que está acontecendo nos dias atuais? As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse, as pessoas estão agindo como se não houvesse um Deus que está vendo todas as coisas, as pessoas estão agindo como se não fosse haver uma prestação de contas, só que Deus, ele está observando, mas ele não está omisso. Ele apenas está agindo dentro da sua vontade permissiva, porque quando vier a sua vontade absoluta, então será uma coisa muito terrível, será algo devastador. Então, dentro dessas questões, o que acontece? As pessoas irão viver de uma maneira em que, quando as tribulações começarem a acontecer, os juízos começarem a acontecer, muitos vão blasfemar contra Deus e contra os moradores que estão onde? Nos céus. E quem são esses moradores? Como eu falei na semana passada, a igreja. É por isso que a igreja não estará na tribulação, a igreja estará onde? No reino dos céus, porque ela foi arrebatada primeiro. E por ser arrebatada primeiro, enquanto na terra estiver agindo a grande tribulação, estiver acontecendo esse período terrível, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, recebendo o quê? Toda a coroação, o galardão, a recompensa por uma vida fiel a Deus aqui na terra. Porque mesmo com todas as dificuldades, nós devemos o quê? Ser fiel ao Senhor. É por isso que Jesus disse, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então o Senhor conhece a nossa estrutura, conhece a nossa pequenez, sabe que nós somos fracos. E como nós somos fracos, nós dependemos dele, somente ele, para nos livrar da ira futura que virá ao mundo. Mas aqueles que ficarem vão passar por tantas coisas. É um governo de mentira, um governo de atrocidades, ao mesmo tempo que dará benefícios, são benefícios para distanciar o homem de Deus, ou seja, vai criar no homem um ego, ou seja, o egocentrismo. Ele vive bem, eu tenho, eu possuo as coisas, não porque Deus me deu, porque haverá o que? Um conceito de tirar um conhecimento de Deus sobre a terra. Semelhantemente, observe que Jezabel, ela tentou destruir o culto ao Deus verdadeiro, matando os profetas. E matando os profetas, como que haveria a voz de Deus na terra? Porque a voz de Deus na terra eram os seus profetas. Hoje é a igreja. Então, ela queria silenciar, mas Deus agiu. Semelhantemente, também no período da tribulação, em que o anticristo irá corromper as multidões, o falso profeta irá instituir uma falsa religião, uma religião totalmente misturada. O ecumenismo não é o que nós vemos nos dias atuais, pastores, compadres e líderes de outras religiões, no qual não há uma concordância dentro da palavra de Deus, mas todos eles unânimes. Por causa de quê? A paz. Mas a paz não é como se está dito e nem como eles estão ansiando, porque Jesus, na sua presciência divina, disse o seguinte: deixo-vos a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a minha paz, porque a paz do mundo é uma paz momentânea, é uma paz passageira, mentirosa, não é uma paz que tem uma raiz.
A paz de Jesus é uma paz que excede todo o entendimento humano. Por quê? Porque mesmo com a gente passando dificuldades econômicas, passamos por dificuldades de enfermidade, nós temos paz, porque sabemos que não estamos caminhando no vale das sombras sozinhos, estamos com o Senhor. Aleluia, Deus. Porque ainda que nós estivermos passando por aquele vale, o Senhor está conosco. Então veja que no momento de todas as adversidades, as aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então olha a palavra de ânimo, tem de bom ânimo. Então nós sabemos que todas as dificuldades, as divergências, o Senhor sempre estará conosco. Então esse período aí, aqui na terra, tribulação, angústia. No reino dos céus, a recompensa, o galardão. E o Senhor concederá a cada um de uma maneira maravilhosa. Então nós não teremos noção do que estará acontecendo na terra. Por quê? Porque não vai haver mais lembranças das coisas terrenas. Estaremos com o Senhor na glória. Observe que Jesus disse que muitos virão do Oriente e muitos virão do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa, juntamente, olha aí, com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, as multidões. E tem um outro detalhe, João, ele vai descrever que, diante do trono de Deus, ele viu quem? Os 24 anciãos. Esses 24 anciãos são os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, juntamente com os 12 discípulos. Olha o que Jesus tinha dito aos discípulos: vós assentareis em 12 tronos. Agora observe o seguinte: Jesus, quando chegou na terra, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus escolheu dentre uma multidão, ele chamou para si 12 apóstolos, 12 discípulos, escolheu para si, para auxiliá-lo em uma obra grandiosa. Esses homens tinham trabalhos, esses homens tinham uma vida secular, mas abriram mão das suas vidas particulares para servir ao seu Senhor Jesus Cristo. Eles creram em Jesus, e Jesus, para honrá-los por tamanha decisão, disse: vocês assentarão em 12 tronos. É por isso que o Senhor Jesus disse o seguinte: a vós, a nós que somos igreja, nós também nos assentaremos em tronos no reino dos céus. Aleluia! Porque nós deixamos uma vida de pecado, deixamos de viver dentro de um mundo em que apresenta coisas aprazíveis e agradáveis aparentemente, e vivemos uma vida em que somos perseguidos, caluniados, indiferentes, as pessoas não nos amam, nos odeiam, nos xingam, nos desprezam, nos perseguem. Deixamos tudo, suportamos tudo, simplesmente por amor a Jesus, por amor àquele que nos deu aquilo que homem nenhum pode dar, o perdão de nossos pecados. Porque você pode ter tudo materialmente falando, mas se você não tiver o perdão dos pecados, você não tem nada. Se você não tiver a segurança da salvação, você não tem nada. É por isso que é importante nós entendermos a grandeza do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando o homem despreza isso, ele está automaticamente desprezando ao próprio Senhor. Ele não está compreendendo o amor imensurável de Deus expressa na pessoa de Jesus. Aleluia, Jesus. E aí observe o seguinte: então, dentro dessas colocações, quando nós que escolhemos ao Senhor, Ele irá nos recompensar. Então esses 24 anciãos são os 12 patriarcas, os filhos de Jacó, né, que compõem as 12 tribos de Israel, sim, com os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Então forma o quê? 12 mais 12, 24. E aí agora eu vou abrir aqui um parêntese rapidamente para corrigir uma coisa, que muitas pessoas têm cometido blasfêmia, têm falado coisas absurdas. Por exemplo, o número 24 é identificado como o quê? Como algo em um sentido em que
você é isso, seu número é isso, e as pessoas zombam. Mas observe que ao falar isso e fazer essa comparação indevida, imoral, está dentro de uma ótica confrontando aquilo que a Bíblia descreve, os 24 anciãos, 24 não é número em que se coloca ou se compara para esses tipos de pessoas, e sim está se referindo a 12 do Antigo Testamento e 12 do Novo Testamento, ou seja, os 12 patriarcas e os 12 discípulos que compõem os 24 anciãos que estão aonde? Que estão diante do trono de Deus. Então veja que os homens falam as coisas, blasfemando das coisas espirituais. É por isso que Jesus, ele disse assim, ó, toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Então veja que nós temos que tomar cuidado com as coisas. Nós temos que entender que tudo tem um peso, tudo tem uma consequência. Então, meus amados, sobre essa questão da tribulação, a gente ainda vai comentar mais adiante, porque na próxima semana iremos falar ainda sobre os espíritos malignos que sairão do poço do abismo, sobre a questão das perseguições mais detalhadas, sobre as iras, né, que cairão sobre a terra, sobre a questão dos abalos estruturais, a questão do sol, a questão de muitas coisas terríveis que acontecerão, que nós iremos falar ainda sobre a tribulação, até chegarmos no juízo final. Amém? Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.